Olá, gente! Sejam muito bem-vindas a esse terceiro episódio em que a gente está falando sobre educação emocional dentro do nosso momento de falar sobre educação em geral, dessa nossa temporada sobre educação. E no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre o que é educação emocional, o que são as emoções, quais são as consequências de trazer o aspecto da educação emocional, né, para a educação dos nossos filhos, a importância de fazer isso. No segundo episódio a gente falou sobre as nossas próprias emoções, porque afinal de contas nós somos o ponto de partida nessa história toda e muitas vezes muitas emoções que a gente tem, a gente consegue manter embaixo do tapete, né? E aí nascem os nossos filhos e se abre uma caixa de Pandora. E de alguma forma a gente tem que lidar com isso, né? E é óbvio que a gente vai aproveitar isso tudo para a gente se conhecer melhor. E hoje eu queria começar falando sobre uma questão, algo que eu estudo muito, que eu acredito muito, talvez você já tenha ouvido falar, que é toda a questão da frequência vibracional. E o que eu quero dizer com isso? Que todo pensamento e todo sentimento, principalmente, ele tem uma energia atrelada a ela. Ele tem uma frequência que até foi medida, mensurada por um médico americano chamado David Hawkins, que faleceu em 2012, e ele fez a escala da consciência humana. E isso é fascinante. Por quê? Porque ele conseguiu atribuir frequências específicas a cada sentimento mensurado em megahertz. Tá? Então é que nem uma frequência de rádio. Você coloca uma frequência, eu gosto de escutar um rádio que é 95.7, e aí se você bota nessa frequência do 95.7, você vai ouvir aquela estação. Então, da mesma forma que se você começa a vibrar numa determinada frequência, seja ela medo, ou culpa, ou raiva, ou amor, ou alegria, ela vai emitir uma frequência. E existe uma lei da física que diz que todas as frequências similares elas se atraem. Então, o que isso quer dizer para o nosso dia a dia? Quer dizer que aquilo que a gente sente tem um impacto muito verdadeiro sobre o resto do mundo lá fora. E nesse contexto aqui, tem um impacto muito grande sobre a energia da nossa família, sobre os nossos filhos. Então, não só é importante eu aprender a lidar com as minhas emoções, mas eu também ficar muito atenta de que tem uma consequência. Se eu fico sentindo vergonha, eu estou emitindo uma frequência de vergonha. Isso, de alguma forma, vai chegar no meu filho, vai chegar no meu marido, vai chegar nas pessoas que estão próximas de mim. Então, é por isso que a gente quis trazer esse conceito aqui para a gente expandir ainda um pouco mais essa conversa sobre sentimentos, né? Que é a energia dos sentimentos. O que vocês acham sobre isso, meninas? Desse conceito da Paty, eu frequência? acho até assim uma coisa que eu ouvi uma vez que eu achei super interessante, que faz todo sentido para mim, é, por exemplo, até com os nossos filhos, né? Quando, por exemplo, nossos filhos têm um comportamento frequente, né? De birra, e aí você vai lá e chama, né, seu filho de birrento. Então você já nomeia o seu filho de birrento, ou sei lá de quê. É um rótulo, né? Que É um você está rótulo, botando. isso, um rótulo. E isso, quando a gente estuda as frequências, a gente acaba fazendo com que o nosso filho tenha mais daquele comportamento. Porque a gente já chega em casa, vamos supor, você trabalhou o dia inteiro na rua, você chegou em casa, você já, ai, putz, vou chegar em casa, vai ter aquela birra ou aquele comportamento que você está vendo com uma certa frequência no seu filho, você já rotula, você já vibra E reforça aquilo para se tornar ainda reforça mais. aquilo. Ou seja, você chega em casa, vai ter a birra, ou vai ter aquele comportamento, porque você já vem naquele padrão vibracional, reforçando aquilo do seu filho. E eu acho que isso é uma coisa que a gente acaba fazendo. Eu me peguei fazendo em alguns momentos e eu parei para pensar realmente, né? Se a gente estuda sobre frequência, se a gente trabalha com frequência em vários sentidos, por que não olhar também nesse lado, né? O quanto eu estou reforçando aquele comportamento do meu filho que não é tão positivo, emitindo aquela frequência. Por quê? Porque ele fez uma, duas, três, agora ele tendo ou não tendo rótulo, né? Porque a gente pode rotular ou não, mas não. A gente já vibra, ou a gente já fica lá com medo, né? Sei lá, vai em tal lugar, ou vai numa festa, ou vai num jantar à noite que é só com adultos, você já fica ali com medo, não, porque meu filho vai chorar, porque meu filho vai fazer birra, porque meu filho vai ficar...
E aí a gente está vibrando naquilo e acaba atraindo, né? O quanto a gente não tem consciência disso e vai emanando essas frequências. Isso para tudo, né, Lu? Eu acho que nem é só para relação, não. E você falou essa, eu achei brilhante esse exemplo e me lembrou quando a gente está grávida, não sei se aconteceu com vocês. Vamos escolher o carrinho. Qual é o carrinho? Você começa a reparar todos os carrinhos da rua, todos os carrinhos que estão empurrando. Então é isso, assim, onde tem uma frase que eu acho que é muito bacana, que é onde está a tua atenção, está a tua energia, né? Então, se você está dando atenção para os fatores de birra do seu filho, porque tá difícil. A sua energia tá empenhada naquilo. E quanto mais a sua energia tá nesse lugar, menos ela vai estar no outro lugar para poder se reequilibrar, restabelecer uma situação de conflito em casa. Eu tenho adotado há algum tempo e passado isso para as pessoas que eu atendo, que você consegue, mesmo que você não tenha solução para poder lidar com aquela confusão, trazer um mínimo de reequilibrar essa angústia que às vezes a gente sente. Ou seja, sair desse lugar lá embaixo na tabela, né, Paty, das frequências, que está ali vibrando culpa, vergonha, raiva, né, e tal. E eu preciso trazer alguma coisa que seja um pouco mais elevado para dar uma reequilibrada, porque você não vai conseguir arrancar a frustração de dentro de você, você não vai arrancar o medo. A gente não está falando disso, a gente não está falando de não sentir as coisas. A gente está falando de saber que eu sinto de tudo um pouco e onde está a minha atenção vai estar a minha energia. Então, onde eu colocar e eu me dedicar, aquilo vai crescer. É a minha plantinha que eu estou nutrindo. O que eu faço aqui em casa, gente? Eu olhei a tabela, né, e falei, deixa eu ver qual das frequências está acessível para mim, né? Aí eu olhei lá para cima. Iluminação, não, né, gente? Não é nessa vida ainda. Ainda não. Chegaremos lá, né? Então, corta. Paz, eu falei, bom, paz, mãe de duas, uma de 3 anos, a outra de 4, paz eu não. Também não, né, gente? Porque não vai dar. Logo em terceiro, de cima para baixo, estava alegria. Eu falei, tá aí. Isso eu consigo. A alegria é uma coisa que eu consigo trazer para o meu dia. Então, eu incluo a alegria em todos os momentos do dia, sempre que eu posso. Então, na hora de escovar o dente, a gente está cantando uma música. Por quê? Porque eu sei que vai ter outros momentos em que eu não vou conseguir. E essa alegria que eu nutri desde a hora que eu acordei, essa leveza, vai compensar. E, gente, isso tem solucionado tantas questões. Eu me vejo hoje em alguns momentos, assim, que há um tempo atrás a casa caía, sabe? Tipo, o mundo caiu nesse momento. E eu consigo levar aquela situação com uma leveza muito maior. E eu falo assim, eu saio assim, né, depois do lugar, eu normalmente falo, gente, tô orgulhosa. Eu fico até emocionada, que eu falo assim, caraca, eu não ia conseguir fazer isso nunca. Que bom, quer dizer, né? Não ia conseguir, que frase terrível essa, mas assim, quanto era difícil para mim e hoje é como é que eu tô conseguindo. Então, gerenciar essas frequências no seu dia, eu acho que é um ponto. E eu quero até colocar aqui, né? Porque você vê, dentro da tabela, culpa e vergonha são as piores frequências, né? As frequências mais baixas. E o que mãe geralmente sente, né? Muito culpa e vergonha, né? E às vezes eu vejo muito, até nos meus atendimentos, que essa culpa e vergonha faz com que as mães deixem de demonstrar o amor, né? Até. De que esse amor seja sentido, inclusive para os filhos, né? Eu trabalho muito na fase da adolescência, por exemplo, existe muita culpa e vergonha ali, né? Em todas as fases eu acho que existe, mas aquela coisa de não dá mais tempo, eu sou culpada, e não é à toa que mais de 50% dos filhos não se sentem amados pelos pais nessa fase. E o amor, ela tá ali, né? Logo depois da alegria tá o amor, né, Di? Então, assim, às vezes é só uma questão de eu olhar, né, com um olhar diferente, não precisa ficar sentindo culpa e vergonha por aquilo que já foi e entender que eu fiz o melhor que eu pude, com a consciência que eu pude. Como é que eu posso demonstrar o meu amor? Porque o amor vibra alto, né? A culpa e a vergonha vibra baixo. Então, eu acho que é um ensinamento tão bonito essa questão das frequências, porque faz com que a gente, é o que você falou, o que é possível para mim, às vezes está lá na aceitação. Às vezes o que eu tenho que trabalhar é a minha aceitação. Tudo bem, já é uma frequência mais alta do que a culpa e do que a vergonha. Então, nos coloca até nesse movimento de não fico aqui. Eu sou capaz de buscar,
coisas melhores, né? Que não seja lá iluminação, mas tem outras coisas que são possíveis e são acessíveis a mim. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado dessa tabela aqui, vibracional, na minha vida também. Com certeza. E o que o David Hawkins falou, quem fez essa tabela, que a grande virada de chave para a gente estar numa frequência positiva é tentar sempre vibrar acima de 200. Né? Essa é a referência, esse é o marco que eu acho muito legal e que eu faço. Né? Será que eu estou vibrando acima de 200? E a gente vai disponibilizar essa tabela aqui para vocês, tá? Junto com o vídeo. Ou a gente vai botar um link, ou a gente vai botar a imagem da tabela, mas vocês vão poder também usar essa tabela para vocês, que eu acho que é um recurso ótimo. E uma outra dica que eu queria dar para vocês, antes da gente encerrar esse episódio, é uma prática pequena, porém muito eficaz e que com certeza eleva a nossa frequência, que é a prática diária da gratidão. Possivelmente você já ouviu falar nisso, muita gente está falando nisso, mas realmente faz toda a diferença. Então, se você puder, num momento diário, assim, antes de dormir, depois que as crianças foram deitar, que você tem um tempo para você, anota numa agenda, num diário, tudo aquilo no seu dia pelo qual você pode ficar grata. Isso aí vai elevar a sua frequência. Mas eu queria pedir para vocês fazerem isso não com a sua mente, não com o seu racional, com a sua cabeça, mas é importante sentir. Né? Volta naquele momento que você tomou aquela chuveirada maravilhosa, ou que você comeu aquele brigadeiro, tá? Não precisa ser uma coisa grande, ou que você trocou uma palavra com o seu filho, ou que você foi recebeu um elogio de alguém, pode ser uma coisa pequena. Mas isso aí, com certeza, está constatado cientificamente que vai elevar a nossa frequência e vai atrair mais disso para a gente, para a nossa vida. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio. O nosso próximo episódio semana que vem vai ser o nosso último episódio e a gente se encontra lá. Então, até lá. Tchau, tchau, gente. Beijo.